Vídeo rápido sobre BB Seguridade, o código de negociação BBSE3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 325% aos acionistas, contra um retorno de apenas 109% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$4.250, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O vídeo de hoje são 2 excelentes notícias e uma não tão agradável assim. A Seguridade não só divulgou seu resultado, anunciou dividendos, como ela também mostrou que ainda está no páreo. Um páreo de crescimento, de distribuição, não fazia sentido o tanto que o mercado estava batendo na empresa. BB Seguridade tem lucro líquido de 2 bilhões no quarto trimestre, uma alta anual de 13%. E ela também anunciou que vai pagar 2,5 bilhões em proventos referentes ao quarto tri do ano passado. Estamos falando de R$1,25. É um yield considerável para o valor da companhia hoje e farão jus às pessoas posicionadas no dia 8 de fevereiro, portanto, quinta-feira já dessa semana. Você que também é sócio da companhia, você deve estar posicionado com pagamento previsto para 22 de fevereiro. Portanto, 2 excelentes notícias: crescimento no lucro e divulgação de proventos. Isso é valorização ao acionista, aos sócios. Informações oficiais do RI da empresa, sempre acessem o RI das suas investidas, não olhando trimestre sobre trimestre, mas quando a gente olha o anual, que esse é o que interessa ao investidor, o resultado foi melhor ainda do que observado nesse tri. A gente teve um crescimento de quase 30% no anual e uma queda bruta de sinistralidade também de quase 30%. Isso é um resultado excelente quando a gente fala exclusivamente de seguradoras, tá? O operacional da companhia ainda muito saudável, muito salutar, crescimento constante, a gente não observa, principalmente não recorrente. Quando a gente olha para o âmbito financeiro, desse que eu já venho alertando há muitos meses, ainda um crescimento no ano sobre ano, só que nesse trimestre talvez já tenha algo aí. Eu já conversei com vocês, mas a gente já vai falar nos próximos slides. Em todas as linhas da BB Seguridade, sejam ela Brasilseg, Brasilprev, a Brasilcap e a corretora também, no year over year ou nós tivemos estabilidade, ou no caso da Brasilprev, uma alta de 6%. Qualquer coisa de -1 ou +1, eu considero muito marginal, eu considero estabilidade. Só que o grande ponto para mim é que em alguma delas, não é o caso da SEG, a gente consegue olhar dentro do resultado financeiro uma estabilidade ou queda, trimestre sobre trimestre, novamente se repetindo aqui, ou uma queda, como a gente pode ver no Brasilcap. Existe a marcação a mercado, existe o que é benéfico sim para a companhia, mas a grande realidade é que nesse trimestre, porque quando a gente olha no âmbito anual, o resultado ainda está muito bom, ele está muito ok. Quando a gente olha para o âmbito trimestral, a gente já começa a ver queda de resultado financeiro. E resultado financeiro eu já trouxe para vocês no âmbito de todas as seguradoras, já falei de todas elas, sobre o modo operandi, fiz comparativo dentre elas e citei com base em estudos do passado, demonstrei para vocês toda a relação cíclica que elas têm com a Selic. Selic essa que impacta diretamente resultado financeiro e não operacional. É importante que vocês diferenciem os dois quando a gente fala de seguradoras. Ele impacta diretamente a evolução da Selic, ela está diretamente ligada ao lucro líquido do resultado financeiro, bem como ao lucro líquido total, a linha final de todas as seguradoras. E aqui quando a gente não percebe estabilidade ou um crescimento marginal, a gente já enxerga queda. Isso pode, muito provavelmente já reflexo da queda da Selic. É motivo de alarme? Não, mas é o único ponto. Se eu tivesse que apontar algum sinal de alerta para a gente acompanhar no próximo trimestre, seria isso. No mais,
o resultado ele é excelente ainda. Crescimento de lucro líquido, crescimento de receitas. Olha o resultado financeiro que eu falei para vocês aqui, ó. É o único ponto para a gente acompanhar. No geral, lucro líquido normalizado, resultado financeiro ainda estão todos eles dentro das expectativas. Não à toa, a companhia não reagiu mal, nem muito positivamente, subiu 1% hoje no intraday. E BB Seguridade, que é coberta por 11 casas ou 11 analistas, ela tem 7 recomendações neutra, 1 recomendação de venda e 3 recomendações de compra. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, o investidor abre a DRE dela maior histórico possível, a DRE é uma crescente constante, retorno sobre equity, o ROI, tese essa de Warren Buffett, também em crescente constante, existe uma disparidade frente aos pares de mercado. Já falei que esse número talvez seja irreal, porque a gente não sabe qual é o equity verdadeiro quando ela se separou do Banco do Brasil. Talvez valha o questionamento aí para a companhia, mas é um excelente retorno sobre equity. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica muito boa, acima de 7%, poucas empresas entregam isso, e o atual dela está na casa de 10%. Preço sobre lucro, PL, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média de 1988, ela tem uma média histórica de 12,7 e o seu preço sobre lucro atual é de apenas 9 vezes. Talvez seja um momento interessante de acordo com a tese de Shiller, talvez, porém esse movimento de correção em empresas recém-lançadas no mercado, empresas que lá atrás tinham uma expectativa muito grande de crescimento, esse movimento de correção, de simetria do mercado, ele é comum e talvez a gente possa estar entrando no novo normal dela. Se eu pudesse dar uma sugestão, é para talvez não considerar uma média histórica tão alta assim como referência. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. A gente vai pegar o último ano dela fiscal inteiro fechado, dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, e teremos um preço teto de quase R$60, muito acima que a empresa é negociada hoje. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Preço justo e preço teto são teses diferentes, com finalidades diferentes. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 13,83, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 5,33, extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo muito diferente, de apenas 21,43. Gerenciamento de risco esse, o mais importante para o investidor. Se você não faz, faça de todas as suas investidas. Se você chegou até aqui e ainda não é membro do canal, eu acabei de soltar um vídeo exclusivo sobre gerenciamento de risco. Considere se tornar membro, pelo menos no mês de fevereiro, faça um teste. Você pode cancelar para que você entenda um pouco da metodologia durante todo esse mês de balanço de centenas de companhias do Ibovespa. Falamos de BB Seguridade, uma empresa do ramo de seguros, e ela obtém para mim nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Pontos positivos e negativos, aqui é tão breve quanto foi a avaliação dela, tão breve quanto foi o resultado financeiro. Eu geralmente gosto de detalhes mais complexos, de avaliações mais complexas, de teses mais complexas. Só que a grande realidade de BB Seguridade é que não tem o que o investidor querer se complicar. Ela é baseada no Banco do Brasil, ela é um reflexo da entidade. Operacionalmente por dentro ela está excelente, ela está entregando resultados, ela está entregando retorno, ela está remunerando o acionista, ela continua crescendo, tem apenas um ponto de alerta
quanto ao resultado financeiro e o tamanho do impacto disso frente à linha de lucro líquido desse ano de 2024. E o ponto-chave da questão, para ela não ser uma empresa de total excelência, é que ela é uma empresa estatal. E o investidor deve sim levar isso em consideração por conta da ingerência. Para quem é sócio também, parabéns. Em breve os proventos vão estar na conta e a empresa continua fluindo e fluindo perfeitamente até o momento. Deixa no comentário se gostaram do resultado da empresa, se pretendem ser sócios ou não, se venderam essas altas recentes ou se compraram naquele período baixista também recente. Vem de fato, tendo uma oscilação um pouco maior, mas nunca se esqueçam do longo prazo. Apliquem a metodologia das 3 chaves do sucesso, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Valor Investing ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.